William Dougal Christie, nascido na cidade de Bombay, do antigo Raj britânico, foi o embaixador do Reino Unido para o Império do Brasil a partir do ano de 1859. Era conhecido por seus impasses diplomáticos, tanto com os brasileiros, tanto com outros diplomatas na Cidade Maravilhosa. Antes de ir ao Brasil, também serviu aos interesses ingleses em outros países da América do Sul, como a Argentina e o Paraguai. Seus erros na nossa terra foram vários, como se vê a seguir. O náufrago do Prince of Wales. Entre os dias 7 e 8 de junho de 1861, o navio da Inglaterra, o Prince of Wales, foi pego por uma tempestade, levando a embarcação a naufragar na costa gaúcha, a 96 quilômetros de Porto Alegre. Corpos e mercadorias, saqueadas, chegaram à praia. A situação se agrava quando o cônsul inglês localizado na província do Rio Grande do Sul acusa brasileiros de terem matado aqueles que chegaram à praia para poderem saquear seus corpos. Conforme a autópsia feita, a verdade era que os marinheiros haviam, na verdade, afogado. Mas o embaixador Christie acreditou na versão contada pelo cônsul, mandando que navios de guerra britânicos fossem enviados à região, e também exigia respostas do governo imperial. Incidente do bote na Baía de Guanabara. No dia 24 de julho de 1861, 2 botes cruzaram-se na Baía de Guanabara. Um contava com soldados brasileiros, esse indo do Cais Faroux até o forte de Villegagnon, enquanto a outra embarcação contava com marinheiros e oficiais da Grã-Bretanha. Após uma confusão, os ingleses atacam o barco brasileiro, levando o soldado Vicente Ramos e outros companheiros a pularem na água. Ramos não sobreviveu, morrendo afogado. Entretanto, Christie, o almirante inglês do navio HMS Emerald, ao qual pertenciam os britânicos, se recusaram a entregar os ingleses às cortes brasileiras, com a justificativa de que o Brasil não tinha direito de julgar oficiais do Reino Unido. Os marinheiros bêbados. No ano de 1862, dia 17 de junho, 3 marinheiros britânicos foram presos. O capelão George Clemenger, o aspirante Geoffrey Ombe e o tenente Elliot Pringle, todos da fragata britânica HMS Forte, foram presos por desacato à polícia da corte, após se envolverem em uma briga enquanto bêbados no posto do Alto da Tijuca. Para Christie, isso era ultrajante para o seu país. O inglês logo ordenou que o comandante da esquadra britânica, que se encontrava no Rio de Janeiro, bloqueasse o porto, e 5 navios mercantes brasileiros acabaram por serem apreendidos. Essa situação quase levou a uma guerra, causando um grave problema internacional. Além disso, exigiu satisfações formais, demissão do oficial que prendeu os bêbados, e indenização pelo saque da carga do Prince of Wales. Para o imperador Pedro II, e para Abrantes, ministro das Relações Exteriores do Império, o Brasil não deveria ceder aos pedidos do embaixador, e comunicou aos ministros que deveria ser avisado de qualquer movimento hostil dentro e fora do porto da Marinha de Guerra inglesa, para ir imediatamente para o arsenal da Marinha. Foi combinado que seria melhor ir em direção ao paço da cidade. O almirante de Lamare, ministro da Armada Imperial, foi incumbido de preparar os navios brasileiros e deixar a Marinha de prontidão para embates. Em resposta, no dia 31, o almirante Warren da Inglaterra desatracar 2 navios, o HMS Stromboli e o HMS Curlew, e já tinha ordenado que outros 3 fossem em direção a importantes províncias do Brasil, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Dito e feito, o imperador cumpriu o que foi combinado, estava no paço da cidade já às 6h30 da manhã do mesmo dia. Lá, além da população, se encontram Lamare e o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, grande economista, e que por isso mesmo, não via uma relação de hostil com um país grande como o Reino Unido como bom para o seu negócio. O barão aconselhou que para resolver a questão do HMS Forte, e já que a outra questão era sobre dinheiro, o melhor a se fazer era chamar uma terceira potência global para resolver o conflito. Para piorar a situação, em 2 de dezembro, no aniversário do imperador, o britânico não compareceu, sendo que todo o corpo diplomático havia sido convocado. Além disso, o britânico desobedeceu às ordens dadas pelo Al-Russel de aceitar propostas de arbitragem, preferindo dar um ultimato ao governo imperial e agiu imprudentemente, tentando dar uma lição de moral ao governo. Somente após dar o ultimato e de ter ordenado que os navios britânicos apreendessem os brasileiros, que ele decidiu entrar em conversas, mostrando que Christie era de fato louco.
Segundo o político britânico Seymour Fitzgerald, a maneira com a qual foram efetuadas as premissas de Christie eram de ameaças de guerra. Já em 1863, a ideia de se resolver o conflito por uma arbitragem de uma terceira potência já era garantida. Ainda espero que tudo se arranje por meio do recurso a uma terceira potência, que o Olinda, presidente do Conselho de Ministros, lembrou ontem ser a Prússia e de preferência a Bélgica, teria anotado o imperador em seu diário. No dia 4 de janeiro, 5 navios brasileiros ainda estavam presos, e o porto do Rio encontrava-se bloqueado. Em consequência, tanto os cariocas quanto os comerciantes, brasileiros e ingleses, estavam contra Christie, que tinha criado toda a confusão. Aconteceria assim: o rei da Bélgica, Leopoldo, decidiria quem estava certo sobre a questão do HMS Forte, e o Brasil pagaria 3.000 libras em indenização pelo saque do Prince of Wales. As exigências, absurdas, de Christie, não foram atendidas, ainda bem, e a popularidade de Pedro II atingiu uma das maiores altas de seu reinado, ovacionado no dia 6 de janeiro pela população descontente. Quando William Christie se preparava para deixar o posto de embaixador, solicitou uma audiência com o imperador e então ouviu um não do monarca. Seu sucessor foi tratado de igual maneira. Para o imperador, 3 condições deveriam ser cumpridas para que as loucuras do embaixador fossem perdoadas. O governo britânico deveria exprimir seu pesar sobre o ocorrido. O governo britânico deveria afirmar nunca ter sido seu intuito ofender o Brasil. O governo britânico deveria pagar indenizações pelo ocorrido no Rio. Francisco de Carvalho Moreira, que seria o Barão de Penedo, foi o diplomata que foi para a capital inglesa, Londres, negociar a questão. Em maio de 1863, Francisco enviou um relatório descrevendo os atos loucos de Christie e do almirante Warren. Entretanto, os britânicos não admitiram os erros formalmente. Em virtude disso, o governo imperial instruiu o diplomata a pedir o seu passaporte e os da delegação de brasileiros que lá estavam, e que todos se retirassem do Reino Unido. O mesmo se fez por parte dos ingleses no Rio. Em 18 de julho, rei Leopoldo deu causa favorável ao Brasil. Entretanto, somente em 1865 o Reino Unido pediria desculpas formais, e a indenização nunca chegaria. Renovação das relações entre Brasil e Inglaterra. Durante a Guerra do Paraguai, com o imperador junto de seus soldados em terras estrangeiras, surge um diplomata britânico. Edward Thornton, que trabalhava em serviço do Reino Unido na Argentina, pediu uma audiência ali mesmo, no dia 23 de setembro. Durante o encontro, Edward disse haver sido incumbido de transmitir a VM e o sentimento com que SM a Rainha Vitória II viu as circunstâncias que acompanharam a suspensão das relações de amizade entre as cortes do Brasil e Inglaterra, e declara que o governo de SM nega de maneira mais solene toda a intenção de ofender a dignidade do Império do Brasil. Em respostas, o imperador aceitou, de maneira seca, a renovação das relações amistosas entre as duas monarquias. O reatamento só foi possível devido à ajuda do rei da Bélgica, e principalmente o rei de Portugal, Luís I, ao qual a Rainha Vitória II agradeceu em seu discurso na abertura do parlamento inglês em 6 de fevereiro. Ela disse que a renovação das relações diplomáticas com o Brasil me deram muito satisfação, e eu reconheço com prazer que o bom ofício do meu aliado o rei de Portugal contribuiu de maneira essencial para esse feliz resultado. O Brasil Império estabeleceu sua soberania e mostrou sua hegemonia sobre o sul da América.